Paulo ele vai citar uma frase aqui que se resume em completar com alegria a missão que Jesus nos deu. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre esse desafio. E qual o desafio? O desafio que nós temos como cristãos de completar com alegria a missão que Jesus nos deu. Então vamos ler aqui, né? Convido você para ler o nosso texto aí. Você tem a sua Bíblia, a tradução aqui é um pouco diferente talvez do que você tem, mas você vai ver que é muito parecido, tá? Então nós vamos ler aqui, Atos capítulo 20 e versículo 24. Contudo, nem por um momento eu considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo. O importante é que eu complete a minha missão com alegria e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar o Evangelho da graça de Deus. Quero ressaltar aquela frase que começa na terceira linha: o importante é que eu complete a minha missão com alegria. Ele está dizendo aqui, o apóstolo Paulo, que a coisa mais importante na vida dele, na vida espiritual dele, era exatamente isso: completar a missão que Jesus deu para ele. A missão era pregar o Evangelho, mas completar essa missão com alegria. Bem, eu li com vocês aqui que o mais importante é, Paulo está dizendo, que eu complete a minha missão com alegria. Eu poderia colocar aqui o meu nome, você poderia colocar aqui o seu nome também. Você poderia colocar aqui, olha, o mais importante é que eu, né, eu Gilberto, né, ou eu aqui, né, você coloque o seu nome, complete a minha missão. Deus deu uma missão para você, mas completar essa missão com alegria. Irmãos, nos desafios que nós temos na nossa vida cristã, ou mesmo na nossa vida temporal, eles são bem mais fáceis de começar do que terminar esses desafios. Quando a gente foi para Israel, né, eu tive uma experiência que assim não foi muito agradável para mim, porque assim eu acabei, né, passando um pânico medonho lá. A gente foi para Jerusalém e uma das visitas programadas era descer ali na cidade, né, e você entrar ali dentro de um túnel. E é um túnel que, assim, do túnel inteirinho, é um túnel que tem mais de 500 metros. Mas o percurso para chegar no túnel e depois para sair do túnel é bem mais de 1 quilômetro. E assim, é uma coisa muito esquisita, sabe? Né? E eu me lembro, meus irmãos, que não vamos fazer essa jornada? Vamos fazer essa jornada, né? Nós estávamos em 3, estava lá eu, o irmão Murilo e a irmã Bia, né? Então, eu, sabe assim, muito sisudo, né? O pessoal, vai ter que entrar nesse buraco aqui. Pensei, eu vou entrar nesse buraco aqui. Mas é um buraco, meus irmãos, desse tamanho assim, sabe? Eu tive que me agachar para entrar dentro do buraco, né? E era um buraco que a água corria até dessa altura, sabe? E eu todo empolgado, todo alegre, feliz, sabe? O pessoal estava atrás, tinha um pessoal na frente, né? Entrei. Eu entrei todo alegre ali, todo feliz, né? Uma escuridão, me deram uma lampadinha assim para ficar iluminando ali, de cara minha lampadinha já queimou, não dei 30 passos, queimou, né? Já não tinha lâmpada mais, era um breu, era assim uma escuridão medonha, né? E andando alegre, feliz, né? Na frente tinha um grupo de americanos, lá atrás tinha um grupo de africanos lá, de uma igreja toda contente. E aí no meio do percurso, então, todo mundo cantando, o pessoal lá de trás cantando, da frente estava mais quieto, e a gente no embalo, né? E eles cantando música que a gente conhece, só que na língua deles lá, que eu não conheço, mas dava para saber que era uma música das nossas, né? Aí, quando eu estava no meio do caminho, eu me lembrei que eu tenho claustrofobia.
Foi uma coisa assim, do inimigo mesmo, estava todo feliz. Ei, mas calma, você não tem um problema que você não pode ficar dentro desses negócios? Meus irmãos, aí eu deu um desespero tão grande, falei assim, nossa, eu sou claustrofóbico, né? Não sei nem falar direito o negócio, agora eu vou morrer aqui, né? E aí eu tentei apertar o passo, alcançamos o grupo de americano, aí tinha um americano um pouco forte ali, tipo o Edinho, né? E é assim, é um lugar que não cabe nem eu, sabe? Eu tinha que ficar o tempo todo agachado lá, né, andando, empurrava o rapaz, aí o rapaz não sabia o que estava acontecendo, né? E aí então eu falei, agora eu morri, eu estou morto, né? Fiquei pensando, o que vai acontecer lá em casa, com a minha família, né? E eu, que triste sina morrer dentro de um negócio desse aqui, né? Logo eu que gosto de tanta liberdade, eu pensei mesmo que ia morrer. Estava lá. Aí o irmão Murilo olhou e disse, calma, calma. Foi na frente assim, sabe? E já era mais grandão, né? Abaixou a cabeça assim, ele tem que ficar o tempo todo com a cabeça abaixada, né? Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Não chegava nunca. Que está chegando, não chegava nunca. Daqui a pouco eu vi uma luz lá na frente, eu digo, estou vivo, né? Estou vivo. E aí, meus irmãos, eu saí. Mas eu entendi uma coisa espiritual ali, é que é muito mais fácil a gente começar uma coisa do que terminar ela. Sabe, você começa com uma alegria, você começa com uma euforia, sabe assim, todo mundo feliz, tá? De repente acontece alguma coisa, do nada, coisa inesperada. Coisa que você não espera que aconteça. E aí então bate aquele pânico, bate aquele desânimo, bate uma tristeza, você não esperava aquilo ali, e aí você fala assim, eu não vou conseguir chegar, eu não vou conseguir, não vai dar certo, né? Agora eu morri mesmo, né? Agora minha vida acabou, puxa vida, eu esperava tudo menos isso. Veja, aquilo foi uma lição muito grande para mim, né? Para mim entender, olha, nem sempre a gente começa bem e vai terminar bem. Aquele momento, aquele percurso, ali no meio do caminho, tem coisas que acontecem que realmente nós não esperávamos. Mas eu quero voltar aqui nesse versículo que a gente acabou de ler, né? Pode voltar lá. Olha, Paulo está dizendo assim, nem por um momento eu considero a minha vida como um tesouro valioso. Ele está dizendo, eu não me importo com a minha vida. Ele está dizendo isso. A coisa mais importante, ele está dizendo, é eu completar a minha missão com alegria, tá? Terminar o trabalho que Jesus me deu para fazer, e a missão é esta, anunciar o Evangelho da graça de Deus. É o que ele está dizendo. Irmãos, você pode não acreditar, mas a maioria dos cristãos mesmo, não consegue completar a missão dada por Deus. Eu estou falando dos evangélicos, estou falando aqui dos cristãos, que está com a Bíblia na mão, está assim, coisa e tal. Olha, é verdade, 40 milhões de crentes fora da igreja. Isso é mais do que 50% de evangélicos que tem no Brasil. Mais de 50% eles estão fora da igreja, eles não estão dentro da igreja, eles estão fora da igreja, tá? E eu pergunto, como é que eles começaram? Será que eles não estavam eufóricos, felizes? Oba, vamos entrar aí e tal. Não é assim que a gente começa, é sempre com alegria, é sempre com euforia, nós estamos felizes. Aí a pessoa entra num casamento feliz, né? E é assim que deve ser mesmo. Dificilmente você vai tirar uma foto no casamento, a pessoa está triste, né? Todo mundo está feliz. Como ele se sente fora da igreja? Às vezes a pessoa se sente feliz também fora da igreja, por incrível que pareça, né? Mas não deveria. Qual é a desculpa, qual é a acusação que uma pessoa pode fazer quando eles não completam a sua missão espiritual? Então, a única coisa que Jesus queria depois que ele se convertesse, o que Deus quer, é o que Paulo está dizendo, que cada um de nós, eu, você, que cada um de nós pudéssemos completar com alegria essa missão que Deus nos deu. É o que Paulo está dizendo aí. Então, o que Paulo está dizendo? Basicamente é duas coisas. Primeiro, ele está dizendo, eu quero terminar a missão que Deus me deu. Que eu creio que deve ser a sua vontade também. Quando nós começamos a nossa carreira de fé, quando você entrou na igreja, esse é o seu pedido. Eu quero terminar a missão que Deus me deu, né? Segundo,
ele não quer apenas terminar, fala assim, acabei a carreira. Paulo disse que acabou a carreira. Ele está dizendo assim, eu quero terminar, mas eu quero cumprir essa carreira com alegria. Não é só, meus irmãos, você andando, caminhando, terminando, angustiado. Não, o que Paulo está dizendo aqui é que ele quer ter a alegria, mas não é uma alegria que é natural, não, é uma alegria espiritual, é essa alegria que ele está dizendo, né? E qual que era a missão dele? Ele é muito claro naquele versículo, dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Qual que é a missão? A missão é esta. Qual que é a missão? A missão é eu pregar, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Quando nós falamos de missão da igreja, a missão da igreja é essa. A missão da igreja é anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É falar do amor de Deus. Esse é o Evangelho. A Bíblia diz para nós que as pessoas sem Jesus, elas estão mortas em seus delitos e pecados. Que essas pessoas, por causa do pecado, elas estão caminhando a passos largos para o inferno. Eles estão indo para o inferno. Por que você acha que Jesus veio a esse mundo? Porque Cristo teve que sair do céu, olha, o céu é maravilhoso. O céu, meus irmãos, não é para ninguém sair de lá não. Nós que vamos para lá, nós não vamos querer sair de lá nunca. Mas Jesus, o Deus eterno, Ele desceu do céu e Ele veio habitar entre nós. E Ele veio por quê? Ele veio para nos salvar porque somos pecadores. Pecadores que precisam de salvação para se reconciliar com Deus. E aí o nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que nós não podemos ir para o céu por causa dos nossos pecados, Ele vai lá e se faz pecado por nós. Ele vai lá, toma uma cruz que era para ser nossa. Aquela cruz era para ser minha, era para ser sua. E Ele carrega aquela cruz, Ele vai até o Calvário, ali eles batem nele, ali eles humilham Ele, ali eles pregam Jesus na cruz, e ali Ele se oferece ao Pai, e ainda derrama o seu sangue para lavar o nosso pecado. É por isso que nós sempre falamos, entregue a sua vida para Jesus. Ele fez isso, meus irmãos, para nos salvar. Então a Bíblia diz que quem crê no Senhor Jesus Cristo tem a vida eterna. É isso. Então quando o apóstolo Paulo diz assim, né, qual que é a missão dele? Ele fala assim, a minha missão é dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Quando Paulo, meus irmãos, ele se converteu, Jesus, ele disse para quem ia batizar o Paulo, ele falou com Ananias e disse assim, Ananias, para isso te apareci, para te pôr por ministro e testemunha. Bom, tinha chamado ali, meus irmãos, o Paulo, e o Paulo se entregou para Jesus naquele momento. Ele conversou com Ananias e falou, olha, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o evangelho aos gentios. E se lembrando disso, Paulo diz assim, olha, por isso te apareci, disse o Senhor, para te pôr por ministro e testemunha, para abrir os olhos dos gentios e das trevas os converteres à luz, do poder de Satanás a Deus, a fim de que receba a remissão, ou seja, a salvação dos pecados. Por que Jesus apareceu para Paulo? Só para ele ficar mais bonito? Por que Jesus apareceu para Paulo? Para ele fazer uma selfie com Jesus? Não. E Jesus ele está dizendo, eu te apareci para colocar você como ministro e testemunha. Você vai ser um pregador, você vai pregar a palavra, você vai dar o testemunho. É isso que Jesus está dizendo para Paulo, para abrir os olhos dos gentios. Como assim abrir os olhos dos gentios? Porque eles estão cegos. Satanás tem cegado a humanidade, levado a humanidade ao inferno. Então, aqui, você vai abrir os olhos dos gentios, das trevas você vai converter eles à luz, porque antes de Cristo a pessoa está debaixo das trevas, antes de Cristo a pessoa está debaixo do poder de Satanás,
para que essas pessoas recebam a remissão dos pecados. Então, meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo o seguinte, né? Eu quero terminar a minha missão, e a minha missão é pregar a palavra. É isso que eu tenho que fazer, eu quero pregar a palavra. Agora, irmãos, a missão de Paulo é a nossa. Você não pense que você tem uma missão diferente de Paulo. Você pode não estar aqui no meu lugar pregando, isso não quer dizer nada. Eu estou aqui, estou pregando, Deus me chamou, Deus me escolheu para isso, para anunciar a palavra de Deus. Então aqui ou em qualquer lugar, eu vou estar pregando a palavra de Deus. Isso aqui para vocês, publicamente. Mas lá fora eu também tenho que fazer isso. Todo crente é chamado e tem a mesma missão de Paulo. Qual missão? Anunciar o evangelho da graça de Deus. Eu tenho essa missão, você tem essa missão. Ah, pastor, eu não sou chamado para pregar. Você não precisa ser chamado para pregar para cumprir a sua missão. Você é chamado para testemunhar, para ser uma testemunha. Antes de subir ao céu, Jesus disse para a sua igreja: ser-me-eis minhas testemunhas. Então, eu sou uma testemunha. Você que entregou sua vida para Jesus, você é uma testemunha também. E Paulo está dizendo aqui, primeiro, que ele quer terminar a missão que Deus lhe deu. E segundo, meus irmãos, ele está dizendo: eu quero terminar com alegria. Não quero só acabar, não. Eu quero acabar com alegria. Volte aqui para o capítulo 20 do livro de Atos. Você está com a Bíblia aberta aí no livro de Atos, no capítulo 20? Então vamos aqui comigo. Paulo está vivendo um momento muito difícil, muito crítico, dessa missão que ele recebeu do Senhor Jesus. Ele já está voltando, da terceira viagem missionária. O que foi as viagens missionárias de Paulo? Ele foi separado para o Evangelho, juntamente com Barnabé, fizeram a primeira viagem, depois eles voltaram, e depois eles foram de novo, fizeram a segunda viagem, para outro lugar bem mais distante, aí vieram, voltaram, e saíram para a terceira viagem missionária, e aí sim ficaram lá na Ásia. Então ele está voltando dessa terceira viagem missionária. Eu falei que é um desafio no meio do caminho. Ele está no meio do caminho? Não, ele está para lá do meio do caminho, mas é um desafio para nós, que a gente pode chamar um desafio do meio do caminho. Os últimos resultados desse ministério de Paulo tinham sido bons, maravilhosos. Volta aqui no capítulo 19 e no versículo 10. Ele ficou aí por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus quanto gregos. É muito importante essa frase, sabe por quê? Porque o Paulo ele ficou 2 anos na cidade de Éfeso, e depois de 2 anos lá naquela cidade, Deus está dizendo aqui, o que ele está dizendo no versículo 10? De tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus. Judeus eram pessoas que já conheciam a Bíblia, mas não tinham Jesus. Eram pessoas que tinham experiências religiosas, mas eles não tinham entregado a vida para Jesus. Nunca disse: eu quero entregar minha vida para Jesus. E aí ele fala mais, Fala tanto judeus como gregos. Os gregos nunca tinham ouvido falar de Jesus. Mas acontece que Paulo pregou naquela cidade, e ele fez discípulos naquela cidade, de tal forma, meus irmãos, que no versículo 20, dá uma olhada aí no versículo 20, assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Então ele está no meio do caminho do ministério dele, ele está aqui, meus irmãos, na terceira viagem missionária dele, acabando a terceira viagem missionária. E o resumo daquela terceira viagem missionária é essa: toda a Ásia ouvindo a palavra de Deus, e a palavra de Deus crescendo. A palavra de Deus cresce, você semeie, porque a palavra de Deus vai crescer. Não é porque você é bom, não é porque a igreja é boa, não é porque o pastor é bom, não, é porque a palavra, a semente é boa, e é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus crescia, e ela crescia e prevalecia,
poderosamente, crescer com poder, prevalecia com poder. Ele está terminando a terceira viagem, e aí, irmãos, ele vai embora, né? De repente, o ânimo do Paulo mudou. Ele estava feliz, alegre, muita gente se convertendo, né? As pessoas se convertiam de montão, né? E mais ainda, as pessoas se convertiam e pegavam aqueles livros de bruxaria, livro de saravá, livro de macumba, jogava lá na frente, queimava tudo. Olha, irmãos, era uma coisa. As conversões estavam em centenas e milhares, e Paulo ali, todo feliz. De repente teve um tumulto na cidade. Um doido lá chamado Demétrio fez uma rebelião lá, e a igreja sofreu uma grande oposição, a ponto deles querer pegar Paulo lá no teatro e matar o apóstolo Paulo. Aí os irmãos disseram, não, você não vai aparecer lá não, protegeram o apóstolo Paulo. E aí ele teve que sair daquela cidade por conta daquele tumulto. Foi um grande tumulto que aconteceu. E é aqui que entra o capítulo 20 que nós lemos. É nesse ponto. Por quê? Porque ele vai embora, né? Olha o capítulo 20, versículo 1. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos, abraçou e saiu. Ele foi embora. Ele saiu de lá, daquele lugar que estava tão, estava proliferando discípulos, e ele teve que ir embora. Primeiro ele foi para Macedônia, saiu da Macedônia, voltou, e aí quando ele estava passando perto de Éfeso, bem perto de Éfeso, na beira de uma praia, o que ele faz? Ele vai fazer um discurso para esses irmãos. Então, meus irmãos, por onde ele passava, se você ler comigo o capítulo 20 e versículo 25, pertinho daquele que a gente leu, ele disse assim para aquelas pessoas, agora, na verdade, eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, vocês não vão ver mais o meu rosto. Versículo 37. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, e eles ficaram muito tristes, principalmente pela palavra que Paulo disse, que não veriam mais o seu rosto, e o acompanharam até o navio. Então, meus irmãos, Paulo, que estava tão feliz, no meio do caminho, bateu uma tristeza nele. E nesse momento de tristeza, nesse momento melancólico, por onde ele ia, lágrimas corriam. Deus fez uma revelação para ele, que ele seria perseguido, que ia ter muita aflição, e a gente vai ver isso já já, mas ele ficou muito abatido, então ele está voltando para Jerusalém, e ele diz exatamente isso. Por onde ele passava, ele falava assim, olha, vocês não vão me ver mais não, eu vou morrer. E, meus irmãos, para o momento de festa, sair do momento de festa e ir para esse momento, às vezes está tudo tão feliz na tua vida, tudo tão alegre, tudo bem, e aí de repente dá uma queda dessa. É só para a gente lembrar, coloca a primeira tela lá, no versículo 25, segunda tela, né? Ele disse, olha, vocês não vão ver mais o meu rosto, nunca mais vocês vão me ver. Mas no versículo anterior, no versículo 24, ele disse isso, né? Eu não me importo com a minha vida, a única coisa que eu me importo, a coisa mais importante é eu completar a minha missão com alegria. É o que ele está dizendo. Mas ele disse isso no momento que ele estava triste. Ele não disse isso quando estava tudo bem lá em Éfeso, com as pessoas se convertendo, todo mundo correndo. Ele disse isso no momento crítico da vida espiritual. Ele falou um pouco do ministério dele, quando ele estava lá na praia de Mileto, falando com os irmãos de Éfeso. Ele mandou chamar os líderes. Primeiro ele fez uma retrospectiva, do trabalho dele. Ele diz, olha, eu trabalhei para vocês, capítulo 20, versículo 19, ele diz assim, eu tenho servido ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, tentações, por causa das ciladas dos judeus que me sobrevieram. Ele está dizendo aqui, olha, o meu ministério aí foi com muita humildade, eu não quis ser grande para vocês, eu nunca quis. Ele também mostra fragilidade, ele está dizendo, e com muitas lágrimas. Sabe por quê, meus irmãos? O inimigo, ele sabe que nós somos frágeis. Então, se ele puder te fazer chorar, ele vai te fazer chorar.
Acredite, se o inimigo puder te fazer chorar 50 vezes, ele vai te fazer chorar 50. Mas se ele puder multiplicar para mais 50, e ele vai fazer isso. Então, Paulo está dizendo assim, olha, quando eu fiquei aí, os 2, 3 anos que eu fiquei aí junto com vocês, eu fiz isso com humildade, eu fiz isso com muito sofrimento, com muitas lágrimas, né? Ele sofreu provações, sofreu tentações, ele fala isso no versículo 19, e ele diz mais aqui, ele falou uma coisa que hoje não combina muito com as igrejas. Ele diz assim, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Ele falou o que eles precisavam ouvir. As igrejas hoje estão se acostumando a falar o que as pessoas querem ouvir. É diferente. Jesus, ele não falava o que as pessoas queriam ouvir. Jesus, ele falava o que as pessoas precisavam ouvir. Jesus, ele olhava e dizia, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Porque aquelas pessoas precisavam de alívio. Porque aquelas pessoas precisavam, meus irmãos, de uma mão para amparar a vida delas, de um socorro. Aquelas pessoas estavam perdidas, sem salvação, precisavam dele, do sangue dele, para curar os seus pecados. Eles precisavam daquela palavra. Mas quando tinha pecado, ele condenava também os pecados. Ele era firme. Então, irmãos, Paulo fez isso, ele faz uma retrospectiva, a forma abnegada que ele sempre pregou aí no versículo 31, vigiai, lembrando que durante 3 anos, eu não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Você, olha, eu trabalhei muito aí por 3 anos, eu lutei, eu chorei, eu sofri provação, tentação, sabe? Eu falei o que vocês precisavam ouvir, que foi útil para a vida de vocês, né? Só que aí ele fez um prognóstico do futuro, e esse aqui, meus irmãos, foi revelado por Deus, no versículo 22, olha lá, ele diz assim, agora, eis que eu, ligado pelo Espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que vai acontecer comigo lá, versículo 23, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Ele fez esse prognóstico, dizendo que o futuro dele estava marcado por incertezas e por muitas provações. Ele fala isso para eles, porque é assim que Deus revelou para ele. Cada cidade, Paulo, que você passar, tem uma pedra te esperando. Cada cidade que você passar, você vai ter uma provação aí. No capítulo seguinte, tem o profeta do caos, né? O Ágabo, sempre que aparece, é para profetizar coisa ruim. Parece que as pessoas, né, que não tem uma coisa boa para falar, sempre tem uma notícia ruim, sempre tem uma desgraça para contar. Para com isso, né? E o Ágabo era assim. Podia ser verdade, mas podia ter contado de outro jeito. Só quem trabalha na obra, irmãos, sabe as dificuldades que ele enfrenta. E Paulo sabia. Raros foram os lugares que Paulo não foi acusado, preso, atormentado, apedrejado. Raros foram os lugares. Eu separei aqui Derbe e Bereia, tá? Mas praticamente em todos os lugares, em geral, era perseguição em cima de perseguição na vida dele. E não é uma coisa de Paulo, é uma coisa cristã. Você que quer servir a Deus, você que ama a Cristo, você que entregou a sua vida para Jesus, lembre-se, você vai ser provado também. E é isso que é útil dizer para vocês, que a vida de fé é uma vida de luta, é uma vida de batalha, é uma vida que você vai ser testado sempre. Olha o nosso Senhor Jesus, no ministério dele, ele viveu essas dificuldades. Ele olhava para as almas perdidas, todos perdidos praticamente, e ele olhava e não tinha nem quem pregava para aquelas almas. Ele mandava, ora para o Pai, para mandar obreiro, para vir aqui pregar para essas pessoas. Irmãos, quantas vezes ele se deparou com uma falta de vontade absurda
que o povo da cidade, por onde ele passava, tinha de receber o Evangelho. O lugar que ele mais fez milagre foi em Cafarnaum. O lugar que ele mais fez milagre depois de Cafarnaum foi aonde? Foi em Betsaida e Corazim. E ele chegou a dizer: ai de vós, Betsaida, Corazim, ai de vós, Cafarnaum. Olha, se Nínive tivesse feito esses milagres que eu fiz aí, eles teriam se arrependido no pó, na cinza. Irmãos, ele está dizendo aqui que aquelas pessoas tinham um coração duro. Veja, são lugares de corações duros, e Jesus ele tinha que enfrentar isso no ministério dele. Ele chegou um dia, estava tão cansado no final, no dia que ele foi preso para morrer, então ele chegou para os mais chegados dele, Pedro, Tiago e João, né? Chegou e disse: vocês três, vem cá, ora um pouquinho aqui comigo. Vocês podem orar um pouquinho comigo? Você já passou por isso? Que tudo que você queria que alguém tivesse orando por você, ou o que você queria era isso. O momento era tão difícil, ou é difícil, tem gente que vive um momento difícil, mas é tão difícil que a única coisa que ele quer é que alguém interceda por ele. E Jesus olhou e disse: ora comigo aqui um pouquinho, vocês três. E não oraram, dormiram. Ele conviveu com isso, precisando daquele momento de oração com os apóstolos, e eles dormindo, pedindo que os discípulos amassem mais as almas. Vocês não sabem nem que espírito que vocês são, vocês querem que as almas vão para o inferno. Irmãos, nós convivemos com isso. Quem trabalha na obra sabe as dificuldades que enfrenta, pedindo maior empenho. Ele olhava para os discípulos dele e dizia: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem vem a mim, né? Olha, você não pode tomar o seu arado e ficar olhando para trás, porque senão você não é digno de mim. O que é isso aí? Para quem que ele disse isso aí? Ele disse isso para os discípulos dele. Ô irmão, se um pastor começa a falar isso hoje, ele é expulso da igreja. Vamos dizer: ele está com graça, né? Ele está aí, ele está pedindo demais. Por que ele não ora? Por que ele não vai atrás? É assim. Então, só quem trabalha na obra sabe as dificuldades que enfrenta. Você trabalha, eu sei que você trabalha. Então você também enfrenta dificuldade. E não são poucas. Nós somos, irmãos, tentados a não terminar a missão que Deus nos deu. Você sempre vai ser tentado a sair dessa porta. Você sempre vai ser tentado, se você tem um ministério, eu toco aí o piano, vamos usar o piano aí. Você sempre vai ser tentado a sair, a se afastar, abandonar, tocar para o mundo, etc. Você sempre vai ser tentado a isso. Estava lembrando da história, né, do início do trabalho em Cornélio. Por quê? Porque em 4 anos a igreja lá mudou de pastor 3 vezes. 3 vezes. Pensa num início melancólico, triste, e assim, um saía pior que o outro. Não parava, né? E até que chegou o pastor João, depois de alguns anos, eu não estava mais lá, mas enquanto eu estava lá, em 3 anos e meio que eu fiquei lá, de convertido, mudou de pastor 4 vezes. Não é legal, não é uma coisa boa. E as pessoas que estavam ali, o pastor saiu, eu vou sair também, né? Ele foi embora, é dele que eu gostava, né? Ele é muito ruim, ele não presta, então eu vou sair também, né? E por aí vai. Mas Paulo tem aquela frase: eu quero terminar a minha carreira com alegria. Eu quero terminar a minha missão com alegria. A missão que eu tenho é anunciar o Evangelho da graça de Deus. A nossa missão é como ensina a Bíblia. A Bíblia compara por mais de uma vez a nossa missão, a nossa carreira, como uma corrida. Eu não sei se você já participou de corrida, mas corrida é assim, tem a São Silvestre, que é mais conhecida.
Aí você vê aquela coisa esquisita. Tem gente que vai fantasiado de relógio, tem gente que vai fantasiado de Superman, de Batman, de Homem-Aranha, tem gente que vai de Mulher Maravilha. Eles ficam lá, né? E toda aquela festa, toda aquela euforia, na largada, mas são milhares de pessoas, 20, 30, 40 mil pessoas largando lá, e todos eles lá, todos dançando, né? E quantos chegam? Já pararam para pensar? E quantos atravessou aquela linhazinha lá? 1%? 2%? 10%? Eu vou correr também. Dá 2 passos, cansa, cai, não vai mais para lugar nenhum. Muitos largam, poucos chegam. E por que essas pessoas não vão até o final? Se tem um prêmio esperando elas, e se tem apoiadores e pessoas incentivando, lá, vai, né? Pois bem, Deus está dizendo para você, vai. Você tem o apoio, Deus está dando um prêmio, tem um prêmio para receber no final. Tudo isso, meus irmãos, acontece tudo isso. Mas por que eles não vão até o final, se eles têm prêmios e pessoas apoiando eles? Está lá, um pouco é pelo exibicionismo, tá? Estão ali só para se exibir, se vestir de relógio, tic-tac, tic-tac, tic-tac. E o cansaço, eu cansei, desanimei, né? Não aguentei, coisa e tal. As dores, as dificuldades do percurso. Aí, irmãos, de repente vem um desânimo e eles desistem da corrida. O inimigo vai fazer de tudo para você não terminar. Nós falamos isso, começamos animados, aí é como aquela semente que caiu na beira, no meio dos espinhos, ou se não, no meio das pedras. Vem a provação, vem a tentação, vem a aflição, vem as coisas deste mundo, as coisas, todas essas festas, pronto, já perde a alegria, se afasta, e como se Deus não estivesse dirigindo a vida deles. Quantos trabalhos foram fechados por causa do desânimo? Trabalhos mesmo, quantas igrejas já foram fechadas? Por quê? Porque houve um desânimo daqueles que começaram. Então, irmãos, mesmo indo bem, às vezes nós somos tomados por uma estranha tristeza. Coisas acontecem no meio do caminho. E não era do jeito que eu imaginava. Como é que você imagina uma carreira de fé que o próprio Senhor Jesus Cristo, que o próprio apóstolo Paulo, olha e diz, por muitas tribulações nos importa que a gente entre no reino dos céus. Ou Jesus olhar e dizer assim, no mundo tereis aflições. Quem que enganou quem? Quem está sendo enganado? Jesus nunca quis enganar os seus discípulos, dizendo que ia ser um mar de rosas. Ele nunca fez isso. Leia um versículo desse da Bíblia, você não vai encontrar. Jamais. Então as coisas não eram como você imaginava. Como é que você imaginava? Surge alguma perseguição, um ataque, acontece, você às vezes recebe um ataque lá na sua rua, lá no seu emprego, você leva um ataque aqui dentro da igreja, é verdade, a pessoa fica doente, isso deixa a gente sensível. Vem a pandemia, eu não vou mais para a igreja por causa da pandemia, e muitos não voltaram para a igreja até hoje, depois da pandemia. Então, uma pandemia foi suficiente para te tirar? As pessoas de dentro da igreja nos decepcionam, e isso leva ao desânimo, tá? Eu estou desanimado, porque alguém me decepcionou. Jesus já te decepcionou alguma vez? Já te magoou? Acabo sendo atraído pelas coisas do mundo. Agora, isso é uma coisa que acontece. No meio do caminho, vai olhando, tem aquelas árvores no meio do jardim, e a pessoa é encantada. Paulo passou por isso, e é por isso que ele disse, naquele versículo, em nada tenho a minha vida por preciosa. Resumindo, eu não olho para mim, eu não olho para os lados, eu não olho para trás, eu olho para Jesus. É isso que ele está dizendo. Eu não tenho nada como, a minha vida não é preciosa. Ele não gostava dele? Não, ele gostava dele. O que ele está dizendo aqui é que a coisa mais importante na vida dele era Cristo.
Busca em primeiro o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas. Então, irmãos, qual que é o segredo para cumprir a missão dada por Deus? Onde é que nós vamos encontrar a resposta? Naquele versículo, né? É você ter resposta para essa pergunta aqui: qual é a coisa mais preciosa na minha vida? Se você tem a resposta certa para essa pergunta, você vai cumprir a sua carreira com alegria. Mas se você não tem a resposta certa, você vai ficar para o meio do caminho. Se não for hoje, vai ser amanhã. Você pode ter certeza disso. Como Paulo respondeu essa pergunta? Ele diz: em nada tenho a minha vida por preciosa. Ele diz ainda: o importante é terminar a missão, né? Para Paulo, o grande tesouro dele era o quê? Né? Era Deus ter permitido ele trabalhar na obra e poder completar o ministério que Jesus lhe deu. Isso, meus irmãos, é que realmente fazia diferença na vida dele. E eu digo, se você é um cristão de verdade, se você realmente ama Cristo, você entende perfeitamente o que eu estou dizendo, que a coisa mais importante é a gente cumprir a missão que Deus nos deu. Mas Paulo, ele faz um acréscimo. Ele diz: eu quero cumprir a minha missão com alegria. Você não pense que o Estevão, no capítulo 7 do livro de Atos, ali ele terminou a carreira dele. Ele era ainda jovem. E quando ele pregou e as pessoas pegaram em pedras para apedrejá-lo, e o apedrejaram, ele disse: Senhor Jesus, me recebe, né? E ele viu os anjos vindo buscá-lo, e ele não pode ter ficado triste, pelo contrário, ele estava sendo apedrejado, mas ele estava terminando a carreira dele com muita alegria. E Paulo acreditava que ele deveria fazer isso mesmo, terminar a carreira com alegria, essa satisfação de poder servir a Deus. Isso não é para qualquer um. Não, isso não é para qualquer um. A pessoa ter a alegria de servir a Deus, ter a alegria de atravessar por essa porta, ter alegria quando sai dessa porta, ter alegria quando senta, ter alegria quando participa de alguma coisa da igreja. Se você está aí trabalhando com crianças, se você trabalha com os adolescentes, com os jovens, se você trabalha em alguma outra atividade da igreja, e tem bastante atividade na igreja, você faz isso com alegria. Então você está cumprindo o seu ministério com alegria. É uma satisfação, não é um peso. Irmãos, hoje eu sou um pastor, mas quando eu não era pastor, há mais de 30 anos atrás, eu já tinha alegria. Eu tinha a alegria de poder estar na casa do Senhor. De, sabe, eu quando eu era esse menino, eu gostava demais, sabe, tinha o Nelson Piquet, tinha o Alan Prost, eu era fanático por Fórmula 1. Eu era fanático. Pois a escola dominical era no mesmo horário da escola da Fórmula 1. Eita, era uma tristeza, sabe? Era uma tristeza. E aí eu ficava pensando, e tinha dia que o pastor demorava, sabe? Eu falava assim: está fazendo por querer, não é possível uma coisa. Não tem nada por querer, é o horário do culto, é o horário de servir a Deus. Ficava lá, todo, sabe assim, tal, e aí descia voando, sabe? Correndo, saía lá da igreja, descia, só descida para descer da minha casa mesmo, né? Porque lá em Cornélio você está subindo, você está descendo. Descia que nem uma bala, sabe? Chegava lá, já tinha acabado, né? Mas, meus irmãos, você pode acreditar, no próximo domingo eu estava lá alegre. Eu sempre tive alegria da igreja, de servir a Deus. Ninguém tira essa minha alegria, não. Nada tira. Mas e você? Pense em você. Você tem que ter essa alegria para Satanás não te assustar. Um soprinho do diabo não te derrubar. Então é isso. Paulo está dizendo a única coisa importante que importa mesmo. Volta lá na nossa frase lá do versículo, né? Pode pôr lá, né? Olha lá. O importante é que eu complete a minha missão. Missão, não é de missão, nós estamos falando de missões. Eu quero completar a minha missão com alegria. Eu quero terminar esse trabalho que Jesus Cristo me deu com alegria, tá? E a missão é esta: anunciar o evangelho da graça de Deus. Agora, o que é terminar com alegria? A missão para Paulo, né? Vamos fazer umas lembranças aqui. Ele está falando aqui
de dificuldade, capítulo 20, ele fala de muitas dificuldades. No capítulo 20 ele fala de perseguição, no capítulo 20 ele fala de privações, ele fala de lágrimas. Aliás, tem muitas lágrimas nesse capítulo, até o fim do livro de Atos, é lágrimas, lágrimas. Agora, onde que está a alegria, meus irmãos, de Paulo? Se não, no quê? No prazer de trabalhar na obra, no prazer de poder servir a Deus, no prazer de Deus olhar para nós e dizer assim: olha, eu vou deixar você trabalhar na minha vinha, porque é isso que Ele faz. Você tem o privilégio de ser um trabalhador do reino de Deus. Isso dava alegria para o apóstolo Paulo, porque ele amava a Deus. Que alegria maior pode ter um cristão quando ele vê uma alma se convertendo? Que alegria existe maior do que essa? Tem para você uma alegria maior do que essa? Não, para mim não tem, nunca teve. Uma alma sendo entregue por Jesus, para Jesus, ela levantando a sua mão, ou ela dizendo para as pessoas: eu entreguei, ou eu entrego a minha vida para Jesus. Não tem alegria maior do que essa, para mim, e eu acredito para você. E olha, quando uma alma se converte, Jesus diz que acontece o quê? Uma grande festa no céu. Então, lembre-se disso. Então, irmãos, eu até cito aqui o exemplo da mãe, porque tem mãe que sofre muito, sabe? Tem mãe que é abandonada do marido. Tem homem que é muito ruim. Vai lá, tem 4, 5 filhos com uma mulher, e aí a coitada fica sozinha, ele abandona, deixa ela, e ela tem que cuidar dos filhos sozinhos, seja 1, seja 10, é uma dificuldade, cuidar de uma criança sozinha, tem que sair, tem que trabalhar, porque senão as crianças vão passar fome, é uma batalha, é uma luta. A pessoa assim é uma heroína. E ela faz tudo aquilo ali, ela não está fazendo por causa dela, não é. Apesar de todas as dificuldades, lá está ela feliz quando o filho dela, ou a filha dela, ou os filhos dela estão felizes. É uma coisa incrível. Esses tempos eu vi uma postagem na internet, lá estava um cara de moto velha, sabe? E o camarada carregando um daqueles brinquedos grandes, sabe? Motoquinha. Aí o camarada escreveu em cima assim: quem vai ficar mais feliz com esse presente? Eu refleti sobre aquela figura. Lá está o pai, 6:30 da tarde, horário de rush, né? Ele deve ter passado na loja, comprado um brinquedo para o filho dele, pela moto que ele tinha, uma pessoa pobre, né? Pessoa humilde, carregando um brinquedão para o filho dele, né? A pergunta que eles fizeram é essa: quem vai estar mais feliz com esse brinquedo? Eu respondo: sabe quem vai estar mais feliz? O pai. Sabia disso? O pai. Mas o menino vai ficar contente. Se o menino está contente, o pai está contente. Se a criança está contente, a mãe está contente. Então, irmãos, na obra de Deus é muito parecido isso. É muito parecido. Olha o apóstolo Paulo sofrendo, apanhando, sendo humilhado, sendo preso, sabe? E todo feliz, contente, né? Por quê? Porque os filhos na fé estavam lá, eles se converteram, as igrejas crescendo, Deus abençoando, o povo vindo ouvir a palavra de Deus. É isso que fazia Paulo feliz. Mas eu pergunto: é isso que te faz feliz? Muito bem, quero terminar com essas perguntas aqui, né? Com essa pergunta: e você também tem o desejo de completar com alegria a missão que Jesus te deu? A missão é esta: anunciar o evangelho da graça de Deus. Você tem esse desejo? Lembre-se qual é a sua missão: evangelizar. Lembre-se que o segredo de terminar a sua missão é o valor que você dá para essa missão. Então, o valor que você vai dar para ela vai também mostrar se você vai ter alegria ou não, né? O quão importante é para mim a missão que Deus me deu. O meu trabalho para Deus. O meu trabalho na igreja de Deus, o quão importante é para mim o trabalho. A sua alegria vai ser
completar essa missão. Como o apóstolo Paulo está dizendo. Vamos terminar lendo a frase lá. Quero terminar lendo lá, e ele vai colocar aqui para nós. O importante é que eu complete a minha missão com alegria. Eu espero que esse seja o desejo dessa igreja. Que aí, meus irmãos, nós não vamos ter cara feia, nós não vamos ter, tristeza, porque essa alegria vem de Deus. Isso é uma coisa que Deus planta no nosso coração, de poder ver uma pessoa entrar na casa do Senhor, entregar a vida dela para Jesus. Isso é a coisa mais importante. De uma pessoa ouvir o Evangelho e descobrir, eu sou um pecador, estou indo para o inferno, mas tem salvação para mim. Qual é a salvação? É Cristo. E aí essa pessoa entrega a vida para Jesus. Tem coisa melhor do que isso? Tem alegria maior para uma igreja? Tem alegria maior para você que ama a Cristo? Não vai ter. Então lembre-se disso. Amém?